Glória a Deus. Vamos ouvir hoje a palavra com o presbítero Edson. Presbítero Edson, o ministério dele, irmãos, é firmado numa mensagem para a família, né? Cada um tem uma forma como Deus usa, né? E Deus levanta pessoas específicas para cumprir um propósito. E eu olho para a cara do Edson, eu vejo na cara dele: casados para sempre, curso de noivos, aconselhamento de casais, porque foi o que Deus deu para ele. Quando os irmãos olham para mim, os irmãos veem logo o quê? Bom samaritano, igreja na rua, não é assim? Discipulado. Então Deus vai usando cada um de uma forma, e nós temos uma palavra de Deus para ouvir através desse homem de Deus. Obrigado, pastor. Pai do Senhor, amada igreja, por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Pastor, Deus colocou no coração do nosso pastor de estar ministrando às terça-feiras sobre o livro de Pedro, e ele me pediu que estivéssemos falando sobre o capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 7. Já agradeço ao nosso pastor pela oportunidade. Na verdade, esse tema quem deveria pregar a ele, eu tenho quase 14 anos que andamos juntos, sou testemunha do pai que ele é, do marido que ele é, do cuidado que ele tem com a sua casa, com o seu lar. Realmente, a gente tem desfrutado dessa autoridade sobre a nossa vida. Como é bom ter um pastor que cuida e que zela da sua família. Igualmente vocês, esposa, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente, de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser ela a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Queridos irmãos, o culto de Santa Ceia, uma palavra bem objetiva, e eu quero assim pedir ao Espírito de Deus que nos capacite nessa noite de trazer assim para vocês uma funcionalidade dos deveres. Nesse tema do capítulo 3 é deveres dos casados, deveres do lar. É um dever, eu estou devendo. Nós somos devedores. A palavra dever é isso, nós somos devedores. E a gente precisa aprender de como pagar essa dívida, de como se comportar, né, como um membro de uma família. É muito importante, eu sei que tem alguns jovens aqui, que antes de você ser casado, é importante a gente entender que para você entrar nessa célula, para você casar, você precisa construir um alicerce antes. São 3 perguntas que muitas vezes nós fazemos no curso de noivo. A primeira pergunta é: os dois são crentes? Por quê? Porque a Bíblia diz que Judá foi desleal, casando com a filha de Deus estranho. O problema não está na pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém por sermos crentes. O problema está no Deus da pessoa. Se você não casa com o Deus da pessoa, você não deve casar com a pessoa, porque não existe um meio termo. Ou nós somos filhos de Deus, ou
somos filhos de Deus estranho. Não existe um meio termo, não existe um vácuo espiritual. E a gente às vezes vê um crente fraco como dando bonzinho. Ah, mas fulano é tão bonzinho, só falta Jesus, falta tudo, não tem nada. E quando você casa com uma pessoa que é filha de Deus estranho, quem vai ser seu sogro espiritualmente falando? E aí, você se arrisca num negócio desse, você vai comer o pão que o sogro amassou. Né? Então, jovem, se você já casou assim, ore, né? Batalhe para que Deus salve o seu cônjuge. Mas eu estou falando hoje à noite aqui, bem diretamente para o jovem. Outra pergunta é: seus pais estão autorizando este casamento? Estávamos num aconselhamento ontem, e quando eu fiz essa pergunta, essa foi uma das perguntas, dos problemas que ela estava enfrentando na sua vida. Casou sem a bênção dos pais, né? E ela, olha, foi terrível, né? Então honra teu pai e tua mãe para que viva bem e muito aqui na terra. Então, se seus pais, seu sogro não autoriza o casamento, não entre nesse negócio, porque vai dar problema. E a terceira é se o pastor está abençoando esse casamento, que muitas vezes passa no filtro dos pais, mas o pastor que há de dar conta de suas ovelhas sabe a enrascada que você está entrando. Eu lembro de um curso de noivo que nós fizemos aqui, e o rapaz namorava com uma jovem de outra igreja, e eu fiz essa pergunta, ela falou: e eu tenho que falar com o meu pastor? Eu digo: tem sim. Ela foi falar com o seu pastor, e o seu pastor não autorizou o casamento, e ela terminou o noivado, já com data marcada e tudo, porque o pastor dela foi sábio. O pastor dela disse: olha, minha filha, você tem 2 filhas adolescentes, não é o momento de você casar, espere. Ela terminou. O jovem arrumou outra pessoa, casou, e graças a Deus está casado até hoje. Então esses são alicerces, jovens, que você constrói para o seu casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia, o homem sábio, edifica a sua casa sobre a rocha, vindo a tempestade, porque a tempestade vai vir, a casa não vai cair, porque você construiu em cima desses alicerces. Casou, estamos casados, e agora? Qual é o meu papel dentro dessa instituição? Oh, irmãos, é muito interessante nós entendemos que a Bíblia, ela é um manual da humanidade. Ela é um livro religioso? É, mas ela é um manual da humanidade. Aqui tem leis para tudo: lei social, lei espiritual, lei matrimonial. Deus deixou tudo organizado. Então, quando nós casamos, Deus constituiu o homem como cabeça. Ah, irmão, isso quer dizer que o homem é melhor do que a mulher? Não. Deus habilitou o homem. Ele que o criador, ele que criou o homem, ele capacitou, deu a habilidade ao homem a ser o cabeça. E deu a habilidade à mulher para ser ajudadora. Nem homem é melhor do que a mulher, e nem a mulher é melhor do que o homem. Gênesis 1, 27, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. O que existe no casamento é a habilidade que Deus colocou no homem para ser o cabeça e a mulher para ser ajudadora. Então, as coisas quebradas dentro de casa é o homem que tem que consertar. Disciplinar filho é o homem que tem que disciplinar. A mãe, a mulher está sempre nesse papel de ajudadora. Irmão, pense assim, numa pessoa que Deus criou, que Deus formatou, está no DNA de uma mulher ajudar o homem. Não existe assim na face da terra uma pessoa para ajudar um homem mais do que uma mulher. Quando você entende isso, de que o homem, por isso que essa palavra submissão, né?
Porque o homem é da missão, a gente pensa objetivamente, né? A gente pensa de forma prática. Então, a mulher ela é mais, né? Tem um olhar mais periférico, né? O homem ele é mais objetivo, né? Então, quando a gente entende isso, de que o homem, que as decisões finais, Deus vai dar sempre ao homem. Agora, veja bem, eu sempre digo, nós somos o cabeça, não somos o cabeçudo. Então, nós precisamos ouvir a ajudadora. Né? Ouvir a ajudadora. Irmãos, é importante nós falarmos isso aqui. Quando nós casamos, morreu a nossa vida individual. Pode jogar um pá de terra, um pá de cal em cima dessa individualidade. Acabou, morreu. Quando você casa, a vida agora tem que ser compartilhada. Você tem uma aliança com essa pessoa. Tudo que você for fazer, todas as decisões que você for fazer, você tem que compartilhar com essa pessoa. Eu sei que nós, na maioria das vezes, temos o poder aquisitivo melhor do que a mulher, somos especialistas em determinadas coisas do que a mulher, mas se você tomar uma decisão como casado, sem ouvir a ajudadora, você vai ter prejuízos financeiros, confusão, risco de perigos e acidentes. Você não já ouviu isso? Eu não lhe disse, eu não lhe falei, mas você é cabeça dura, você só faz as coisas do seu jeito, e tudo que o diabo quer é um lar dividido, porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. Então, se você é inteligente, você vai abrir mão da sua individualidade, você vai negar a si mesmo, e todas as decisões a partir de agora você vai tomar em compartilhamento com a sua esposa. Eu lembro de uma vez que a irmã me chamou e falou assim: irmão Edson, eu disse para o meu marido, não compre essa moto. Ele comprou. No outro dia, o ladrão levou a moto. A gente dá o curso assim de casados, muitas vezes, para pregador itinerante, para cantor itinerante. Irmão, pensa no trabalho, pensa numa luta. É você dar curso de casados para sempre para cantor itinerante. O cara não pode ver uma agenda, rapaz, vou ter que faltar essa aula, não sei o que e tal. E eu lembro que a gente estava dando um curso assim a um cantor itinerante. Olha como é que ele fazia as coisas. Ele tinha uma barbearia e dizia para a mulher que ia para a barbearia. Quando a mulher chegava na barbearia, a barbearia estava fechada e o cara jogando bola. Quase quebrou a perna, enfim. Mas ele frequentou as aulas, a gente deu a aula com muito trabalho, inclusive foi o pastor Irmã Lídia que mandou esse casal para a gente, estava assim, no fio da navalha para eles se separarem. E esses dias eu encontrei ele na rua, lá na rua lá de casa, saindo com o cachorro, ele gritou lá da rua: irmão Edson, todo feliz da vida. Rapaz, não é que a coisa funciona mesmo? Rapaz, eu agora estou fazendo uma entrega para o Amazon, e eu ia comprar um determinado carro, e minha esposa falou: rapaz, use a cabeça, em vez de comprar esse carro, você compra um Fiorino, que aí você também vai usar para o Amazon. E eu, irmão Edson, passando na rua, não é que tinha uma irmã que estava com esse Fiorino novinho vendendo, e eu comprei, olha para isso aqui, irmão Edson, que carro perfeito, e realmente, irmão, carro novíssimo, novíssimo. Quando dois concordam na terra, Deus concorda no céu. Você já pensou, você está fazendo algo com sua esposa, com seu esposo, e Deus está assinando no céu? Irmão, não tem como dar errado, não. Nós poderíamos passar aqui a noite toda contando os testemunhos, depois que eu entendi isso, das bênçãos que Deus nos deu. Tá? Então a vida, depois de casado, ela tem que ser compartilhada. Você não pode. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é que você tinha de mais particular quando você era solteiro? Antes de você casar? O que é que você tinha de mais particular?
aquilo que você... Era um grude que você tinha de mais particular. Era o quê? Seu celular? Sua escova de dente? O que seria? A coisa que você tinha de mais particular é o seu corpo. Depois que você casa, nem seu corpo é mais seu. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. O corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Tem criança não, né? Então, eu estou com dor de cabeça. Sai para lá que esse corpo não te pertence mais. Brincadeira, irmão. A gente leu aqui no versículo 7, que é com entendimento, tá? Só para descontrair. Então a vida precisa ser compartilhada. O homem, um papel, decisão final, Deus vai estar sempre ao homem, mas compartilhando todos os seus sonhos, projetos, que pensa, decisões que vai tomar, o que vai fazer, sempre compartilhando. E você vai ver como Deus, é impressionante a mente do homem, né? Deus não quebra princípios, irmão, não adianta. Você pode ser a mulher mais sábia, a mulher mais rica, a mulher mais inteligente, PhD, sei lá das quantas, mas como mulher, você é ajudadora. Você é ajudadora. As inversões de papéis são muito perigosas. Esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher, mas tem o papel dos pais. A Bíblia diz: vós pais, não ferir o coração dos vossos filhos. Várias formas dos pais ferir o coração dos filhos. Uma das formas é adultério, né? Machismo, ignorância, espancamento ao invés de correção, os pais que abandonam seu lar, seus filhos. Então, várias formas dos pais ferir o coração dos filhos. Palavras, irmão, a palavra do crente é para abençoar seus filhos. Eu estou com 2 netinhas. Quando elas chegam lá em casa, quando a Linda liga para mostrar a netinha o dia a dia, eu vou logo dizendo: princesa de Jesus. Vou logo dizendo. Nós temos o maestro, cadê Isaac? Está aqui não, né? Nós temos o maestro aqui, Isaac, que ele tem 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Os pais de Isaac, a mãe de Isaac dizia para os filhos homens, quando ia reclamar: sai daqui, seu advogado, vou dar uma surra em você, seu advogado. 3 advogados na família de Isaac. Para as mulheres, a mãe dizia: sai daqui, sua professora, vou bater em você, sua professora. 2 professoras. Ele elevou o nível. Ele está dizendo para a filha dele: sai daqui, sua embaixadora da ONU. E ele disse: irmão Edson, eu vou orar para Deus lhe dar vida e saúde para você ver minha filha como embaixadora da ONU. Eu digo amém, eu abençoo. Então, queridos, sua boca foi feita para abençoar seus filhos. Esse filho é burro, esse filho me dá trabalho, esse filho não sabe de nada. Não, meus queridos, a gente foi feito para abençoar os nossos filhos. E o papel dos filhos: vós filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que viva bem e muito. Para que você viva bem e muito, qualidade de vida e longevidade está vinculado à honra aos pais. Só que esse mandamento, eu percebo pelo aconselhamento que nós temos, que muitas pessoas não entendem ou entendem e não obedecem. Inclusive assim, poxa vida, quando você vai ali no centro de recuperação, que você aconselha aquelas pessoas ali, 98% deles é desonra aos pais. Eu sei, tem muita coisa traumática e tudo, mas a responsabilidade pessoal nossa, irmãos, nós não podemos abrir mão. Independentemente do que os nossos pais fizeram, a nossa responsabilidade pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. É de honrar os nossos pais, independentemente do que eles fizeram. O nosso dever é, como filho, honrar os nossos pais. E quando você obedece esse mandamento, Deus
vai derramar uma bênção, um favor sobre a sua vida, que você não tem o conhecimento disso. Deixa eu contar aqui meu testemunho e aqui eu encerro. Eu tive uma filha antes do casamento. E foi muita rejeição, abandono. Até os 13 anos de idade, essa filha, ela frequentava hospitais com ânsia de vômito. Contado o mês, irmãos, assim, que ela não era internada. Em 2005, quando Deus começou a restaurar meu lar, meu casamento, eu entendi que eu deveria pedir perdão a ela. E aqui eu abro um parêntese. Pais, façam um culto doméstico. Olhe nos olhos dos seus filhos e peçam perdão. Irmão, eu não fiz nada, mas peça. Peça, se um dia eu disse uma palavra, se eu, em vez de lhe bater, lhe espanquei, um gesto, peça perdão. Uma promessa que eu fiz e não cumpri, peça perdão. Isso não vai tirar a sua autoridade, eu lhe garanto. Isso vai te dar a autoridade. Eu entrei naquele hospital, soube que ela tinha sido internada novamente. Entrei naquele hospital, pedi perdão a ela por ter gerado ela fora da aliança de casamento, né, pelo abandono, pelas rejeições. E ela chorando, me perdoou. Nós nos abraçamos. E nunca mais, irmãos, ela frequentou os hospitais com ânsia de vômito. Com 15 anos de idade, eu lembro dessa cena, ela entrando dentro da Caixa Econômica Federal, saltando e pulando, e dizendo: meu pai, eu descobri o que eu quero ser da vida. Eu quero ser uma médica. Você sabe quem é a pediatra das minhas filhas hoje, das minhas netas? Essa menina. Crente. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus é fiel. Nós muitas vezes somos duros, sabe, irmãos? Nós muitas vezes somos orgulhosos. Nós muitas vezes não queremos negar a nós mesmos. E por isso, muitas vezes, Deus está nos corrigindo. E às vezes a pessoa, toda uma prova, não é prova, é correção. Prova é diferente de correção. Uma prova, você espera em Deus, né? Uma correção só passa quando você se arrepende, quando você confessa e deixa. Quem confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.